Olá, amigos. Estamos no ar agora, são 9 horas da noite e eu vou dar uma explicação rápida por que nós estamos de novo no Face, embora eu tenha anunciado que nós iríamos fazer essa transmissão pelo YouTube. Bom, primeiro, por que seria pelo YouTube? Porque no Face nós sabemos que para haver um comentário só conseguem comentar as pessoas que estão no grupo de 5 mil amigos, né? Então os inscritos não conseguem comentar. No YouTube não tem limite. O único problema é que deve ser a minha internet aqui, eu não consigo uma estabilidade boa no YouTube. Então eu tive que realmente optar pela volta ao Face, para transmitir pelo Face. Bom, então estamos pelo Face e vamos então às nossas notícias de hoje, né? Em primeiro lugar, nós temos visto uma polêmica muito grande em relação ao problema dos agrotóxicos, etc. A história da mídia defender, dizer que não faz mal nenhum, etc. O pessoal dizendo que faz mal, essa coisa toda. E sai uma notícia muito interessante, muito importante da Universidade Federal de Minas Gerais, que mostra o que nós precisamos fazer, ou seja, na realidade, nós não temos absolutamente nada que simplesmente ficar de braços cruzados e defendendo uma coisa que a gente sabe que é veneno. Não, vamos trabalhar. Mas quem trabalhar? E, por incrível que pareça, quem está trabalhando para que os agrotóxicos não tragam mal nenhum à nossa saúde, porque uma coisa é clara, as empresas têm razão em dizer que sem a utilização dos agrotóxicos diminui a oferta de alimentos. Isso é fato, tudo bem. Mas não é por isso que a gente vai matar todo mundo. Então, nós temos que trabalhar no sentido de reduzir os agrotóxicos na água e na alimentação. Todos viram a reportagem que saiu de Santa Catarina dizendo que todas as águas estão contaminadas pelo tal do glifosato. E qual foi a notícia maravilhosa que nós tivemos agora? Pesquisadora Meris-Lene Braga, pós-doutoranda em Engenharia Química, Universidade Federal de Minas Gerais. O que ela descobriu? Utilizando resíduos da indústria petroquímica, como catalisador de petróleo e mais óleo de mamona e uma série de outros componentes naturais, ela conseguiu, com a equipe dela, produzir uma espuma de poliuretano capaz de detetar e absorver herbicidas tanto da água como dos alimentos. Então, o que essa espuma faz? Você coloca essa espuma, por exemplo, na água, então ela deteta e absorve todos os agrotóxicos que estão nessa água e no alimento também, sem retirar os nutrientes daquela substância. Isso, Universidade Federal de Minas Gerais. Pós-doutora Meris-Lene Braga. Tá? Então, ainda tem mais. Essa espuma que ela desenvolveu, ela pode ser recuperada e reutilizada, e pelos testes que essa pós-doutora fez, ela aguenta muito bem até 5 ciclos de reutilização. Fantástico! Ela fez igual a Elon Musk, que está fazendo esses foguetes que são reutilizáveis, voltam e pousam. Ela está fazendo uma coisa que não é tão grandiosa como os foguetes de Elon Musk, mas é grandiosa sim para a saúde da população. Então, Meris-Lene Braga, parabéns, pós-doutora da Universidade Federal de Minas Gerais, no trabalho que ela está fazendo. Esse trabalho já foi publicado no Journal of Hazardous Materials em março de 2019 e é algo assim fantástico. Oi, Cristiane, boa noite. É algo assim fantástico porque é uma descoberta que vai resolver um problema que estava havendo uma polêmica muito grande. A polêmica é: todos os agricultores sabem que se não colocarem agrotóxico não tem comida. O número de alimentos que podem ser produzidos sem os agrotóxicos é muito pouco ainda, e é muito caro, né? Agora, com essa descoberta da doutora Meris-Lene Braga,
possivelmente nós vamos ter então um resultado espetacular para a nossa alimentação, para reduzir os riscos à saúde da água que nós estamos consumindo e tudo mais. Boa noite, Adriana. Então isso, para mim, é um passo bastante grande. Agora, o que nós temos que... Para que serve essa notícia? Em primeiro lugar, para os meus amigos adolescentes. Por quê? Gente, vamos entrar de cabeça naquilo que nós gostamos de fazer para a nossa profissão. Mas entrar mesmo de cabeça, ou seja, vamos batalhar para nos desenvolvermos muito bem naquela profissão para poder fazer algo para o bem comum. Vejam o que está acontecendo. O que essa pós-doutora fez, que é nova, tá? Ela está fazendo algo que ela adora, engenharia química, e na engenharia química ela foi o que mais a engenharia química pode fazer, o que ela pode fazer para ajudar a sociedade, para ajudar a população. Então, quando nós temos esse foco, as coisas melhoram bastante. Cauã, será que você hoje vai me assistir, Cauã? Porque eu estou vendo você entrar aí. Oi, Cauã. Breve estarei com você, viu? Que você sempre chega depois do futebol, eu já acabei, né? Dessa vez entrou. Bom, então, o que interessa para meus amigos adolescentes é analisarem o que você gosta, o que você mais gostaria de fazer em termos de ter prazer naquela profissão, para que faça coisas no nível da doutora Marilene Braga. Ou seja, a gente tem que ver em primeiro lugar o que eu posso fazer que mais vai ajudar a sociedade. Tá? O que está precisando, quais são os perigos existentes, quais são as polêmicas. Por que polêmica? Então a gente vê, por que polêmica com agrotóxico? Porque faz mal, mas é necessário. Então faz mal, mas é necessário. Então, vamos ficar de braço cruzado? Não, vamos trabalhar. E ela trabalhou. Então, isso é um exemplo espetacular que eu gostaria que todo mundo ficasse atento, tá? Vamos ficar atento a isso para a coisa andar. Pondé Fotografias. Oi. Breve estarei aí tirando foto com vocês, viu? Bom, então, essa é a primeira notícia de hoje. Uma notícia que eu sempre estou falando mal do agrotóxico, agora eu estou falando bem, não do agrotóxico. Estou falando bem dessa pesquisa que vai reduzir os problemas causados pelos agrotóxicos. Ou seja, já pensou se os laboratórios responsáveis por esses agrotóxicos estivessem financiando essas pesquisas? Ninguém ia falar mal de agrotóxico nenhum, certo? Porque estaria financiando a pesquisa para retirar o agrotóxico depois de ser colocado na comida, depois de ser colocado na água, certo? Então, excelente notícia, tá? Vamos então, está à disposição para quem quiser saber, está comigo, né? Esse trabalho, para quem quiser saber. Continuando, coisa semelhante, nossa coordenadora lá na Chapada Diamantina, Suzane Mendes, estava assistindo um vídeo e ficou impressionada com o que falava o vídeo. Mesma coisa do que nós acabamos de falar. Deixa eu ver aqui. Temos que começar a mudança por a gente. Exatamente, Jadson. Temos que começar a mudança por nós mesmos. Somos nós que temos que mudar. Tá? Porque a gente esperar o mundo mudar, não. Nós que temos que mudar para mudar o mundo. É exatamente isso. E isso é fantástico. O adubo vegetal serve também, Rony. É lógico. Mas o problema é que é muito pouco a quantidade de comida que pode ser produzida. Por isso que o agrotóxico acaba sendo necessário, entendeu? Esse é que é o detalhe. Então, essa pesquisa foi fantástica. Bom, então, aí ela estava lendo sobre mitos sobre o autismo. Então, agora vamos mudar, vamos para o autismo. Oi, Maria da Ajuda, boa noite. Vamos para o autismo. No autismo, vive um monte de gente, vive tocando pau no autismo. No autismo não, nas outras terapias do autismo. E nas outras pesquisas sobre o autismo. Então, nesses mitos epidemiológicos, fizeram um filme maravilhoso, lindo, muito bem produzido, etc. Ah, Renan, entra no Face, no meu Face, porque aí no Instagram fica pausando assim como no
no YouTube, por isso que eu estou fazendo no Face. Então entra no Face, que no Face está perfeito, tá? O adubo vegetal é bom ou é ruim? É bom sim, Rony. É bom. Tá? E quem está com o vídeo pausando aí no Instagram, se puder passar para o Face, é melhor, tá? Então o que sai é o quê? Em vez de as pessoas trabalharem no sentido de ajudar o próximo, as pessoas ficam trabalhando no sentido de ajudar o seu bolso apenas. Eu sei que é necessário dinheiro, mas ganância, não. Vamos com calma, né? Então, oi Cristiane, que pena, mas vai estar gravado no YouTube, tá? Amanhã todo o nosso programa está gravado no YouTube. Aí você assiste quando você tiver tempo. Então, para todo mundo, tá? Esse programa vai estar amanhã gravado no YouTube. Então, quem precisar sair, como o Cristiane tem que sair agora, tá? Assiste depois. Bom, então vamos ver. Aí o que aconteceu? Fizeram uma tremenda propaganda nesse vídeo, muito bem produzido, que aliás eu peço a vocês para desconfiarem. Começou a aparecer um vídeo muito bem produzido, é uma coisa artística, qualidade total. Vamos desconfiar, porque tem muito dinheiro envolvido. Quando tem muito dinheiro envolvido, tá? Pode ser uma malandragem qualquer. Tá? Você vê, os pesquisadores sérios não têm patrocínio, nem têm investimento da indústria. Só tem investimento da indústria e patrocínio, pelo menos no nosso Brasil, Oi, Jadson, aqui está bem melhor no Facebook, né, não? E quem tem investimento no patrocínio são aqueles que seguem as determinações das indústrias. Então, aqui falou-se o seguinte, eles combateram tudo o que se fala sobre o tratamento do autismo. E entre isso que eles combateram, eles disseram, vacinação e uso do timerosal não tem evidência científica nenhuma. Basta saber ler. Então, tudo que eles puseram aqui, sem evidência científica, está tudo comprovado cientificamente. Mas quando você coloca várias vezes a mesma mentira no ar, um monte de gente acredita. Então, eles disseram, mitos que não têm evidência científica. Timerosal na vacina. Tanto tem que o próprio Instituto Oswaldo Cruz falou que atualmente a quantidade de timerosal colocada na vacina é tão pequena que não oferece o mesmo perigo de antes. Quem diz que não oferece o mesmo perigo de antes está dizendo o quê? Que antes oferecia perigo. É óbvio. Então, é incrível como é que as pessoas têm a cara de pau de dizer não tem evidência científica. Segundo ponto, glúten e caseína é uma mentira. Tá? É exatamente, Jadson. Esmola demais, o santo desconfia. Então, glúten e caseína não faz mal nenhum a ninguém. É mentira. Gente, como é que você vai contestar trabalhos científicos seríssimos de pós-doutorado da Universidade George Washington, em Nova York, feita por ninguém mais, ninguém menos do que Dr. Aderbal Sabra e todos os colegas dele americanos? Aí é só saber ler. Quem sabe ler, compre o livro Manual de Alergia Alimentar do Dr. Aderbal Sabra. Então, quem fez esse vídeo ou não sabe ler ou está pensando que nós todos somos idiotas, burros ou analfabetos. Porque quem sabe ler sabe que as comprovações estão aí. Então, o glúten e a caseína são... Boa noite, Dirley. O glúten e a caseína, tá? A maioria dos autistas é intolerante. E é uma intolerância não celíaca, coisa que não tem nos livros de medicina ainda, embora todos os trabalhos de pós-doutorado do Dr. Aderbal Sabra tenham comprovado isso. Já era para estar nos livros de medicina a intolerância não celíaca ao autismo, ao glúten, à caseína, etc. Então, gente, mais uma mentira braba dizer que glúten e caseína não tem evidências científicas que fazem mal ao autista. Terceiro ponto que eles falaram, mãe geladeira é mito para a criação do autismo. Até que enfim eles acertaram, realmente está certo. Tá? Oi, Tiago. Acertaram, porque antes, no início do autismo, os médicos diziam que o autista era aquele menino cuja mãe era fria e não dava carinho. Lógico que isso é uma grande mentira. Então essa foi a única coisa certa que eles puseram no vídeo, foi isso. O mito da mãe geladeira, isso é certo. Tá? A própria Temple Grandin, tá?
Tempo Grande é uma que o médico disse que a mãe era uma mãe geladeira, por isso que ela virou autista. Aí eles acertaram. Agora eles puseram uma verdade no meio de 4 mentiras, de 5 mentiras. Mais outra mentira. Metais pesados não fazem mal nenhum ao autista. Lógico que faz. Faz a todos nós. Não é só ao autista, não. Faz mal a todos nós, lógico. Outra, venenos organofosforados não faz mal nenhum ao autista. Faz mal a todos nós. Está comprovado cientificamente? Não, ele não tem evidência científica para quem não sabe ler, para quem é analfabeto. Segundo, peptídeos intestinais, ação fúngica não faz mal ao autismo. Só a todos nós. Então, não sei como é que o cara tem a cara de pau de produzir um vídeo muito bem produzido para falar um monte de mentira. É ridículo, né? Jadson, obrigado, Jadson. Estarei aí com você breve, viu? Então, essa foi a segunda, tá? A segunda que nós vimos aqui sobre polêmicas, né? Essas brabas polêmicas que ocorrem. É complicado, né? Bom, uma outra coisa agora que nós vamos comentar é sobre várias mães, vários pais, várias pessoas de Aurora do Pará e de Ipixuna do Pará, várias cidades lá do estado do Pará, estavam comentando sobre problemas que estão tendo esse ano com uma série de adolescentes que estão em depressão, ou depressão, ou um comportamento péssimo, agressividade, irritabilidade, etc., e com automutilação, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Automutilação, aquelas coisas todas. E querendo saber o que fazer, né? Como trabalhar com esses adolescentes. Gente, eu já conversei com muitos, tenho muitos amigos adolescentes, muitos mesmo, vários estão aqui na minha frente agora, quer dizer, estão nas suas casas, mas conversando comigo agora. E o que existe na realidade, o que nós temos que fazer na realidade, não é conversar com o adolescente em primeiro lugar, com a criança ou com o adolescente em primeiro lugar. Porque todos nós, tá? E os adolescentes não são exceção, nós somos o resultado da nossa família. Bom, então veja só. Tem sim, Jadson. Se nós somos o resultado da nossa família, ou seja, da relação familiar que nós temos em casa, então quem tem que ser abordado em primeiro lugar? Quem? Quem tem que ser abordado em primeiro lugar é a família. Logicamente, se nós estamos falando com uma escola, nós temos que preparar os professores para os professores falarem com a família. É isso mesmo, Jadson. Está muito difícil lidar assim. Mas é por causa disso. Não sei se você já reparou que o problema é a família. Você tem sorte, tá? Porque tem uma família maravilhosa. Mas nem todo mundo tem essa mesma sorte, né? Então, o que acontece? O mau comportamento, a automutilação, o desânimo para com a vida, a desmotivação, é resultado da carência afetiva. É a carência afetiva. E essa carência afetiva, ela pode ser evitada, ou pode ser até eliminada. Então, qual é o primeiro passo que nós temos que dar? Por exemplo, agora nós vamos fazer um trabalho desse grande. Sim, a mídia está mexendo com a cabeça dos jovens e adultos, os pais não dão mais atenção aos filhos, falta diálogo na família. Você falou tudo aí, Jadson. Você disse tudo. É exatamente isso. Porque repare o seguinte, por que nós temos que conversar com a família? Pelo que Jadson acabou de falar aqui. Tá? A mídia sempre mexeu com a cabeça de todo mundo e agora mexe muito mais. Só tem um detalhe. Se nós, pais, tivermos uma relação clara de amor, como você acabou de falar, carinho, e limite também, que você não botou, e limite, se nós tivermos essa relação em que os filhos tenham confiança em falar conosco os seus sentimentos e as suas emoções, onde é que vai ter carência afetiva? Não vai ter. Então, o que nós precisamos é esse trabalho de eliminar a carência afetiva. E isso significa a família poder ter momentos em que possa estar todo mundo conversando abertamente e que os filhos possam conversar sobre seus sentimentos, suas emoções. Eu digo sempre isso. Não é conversar sobre futebol, sobre a escola, sobre isso, não.
é sobre sentimentos e emoções. Porque se nós não tivermos com quem conversarmos sobre sentimentos e emoções, nós vamos ficar com esses sentimentos e emoções que nós não estamos entendendo preso dentro da gente. É ou não vai, não é? Então, e o adolescente que está passando justamente por uma fase de transformação, os sentimentos e as emoções são muito menos entendíveis do que do adulto ou da criança. Então precisa ter esse compartilhar, precisa ter esse diálogo, como você, Jadson, falou, precisa ter esse diálogo. E esse diálogo tem que ser um diálogo sem cobranças, é um diálogo franco, aberto, para que haja confiança do filho na família, para que ele não precise procurar outras pessoas na rua para expor seus sentimentos, suas emoções e procurar opinião. Obviamente, quando a gente procura a opinião de colegas, etc., nem sempre a opinião vem como deveria vir. Então é perigoso. Por isso que é muito importante, mas muito importante mesmo, esse diálogo, como o Jadson acabou de falar aí. Você falou falta de amor, é outra coisa. Gente, para tudo na vida, o mais importante que existe é o amor. Isso não tem nem dúvida. A construção do amor é importantíssima. De vez em quando as pessoas acham que eu estou fazendo, é chato em falar disso. Nos dias de hoje, falar de sentimento é muito difícil. Por quê? Jovens não sabem o que realmente é um sentimento e o poder que ele tem. Não sabem por quê. Agora vamos ver o que Jadson falou. Tá? As pessoas, primeiro, não têm coragem, né? Primeiro, não têm coragem de conversar sobre seus próprios sentimentos. Por quê? Acham que alguém vai fazer gozação, que vai ser recriminado. Não pode isso. Sentimento é sentimento. Nós temos que conversar, deixar a pessoa se abrir, falar e tudo, para nós ajudarmos, se for pedido ajuda. Na realidade, muitas vezes a pessoa quer apenas falar, ela só quer ser ouvida. Então ela sentiu aquilo, só quer ser ouvida. E quando ela é ouvida, alivia. Então, uma coisa importantíssima, isso para todos nós é importante, é bom a gente emprestar o ouvido de vez em quando. Empresta o ouvido para um amigo. O ideal não é nós emprestarmos o nosso ouvido para um amigo. O ideal é que os pais emprestem os ouvidos para seus filhos, porque fica a coisa muito mais perfeita, porque aí aquela carência não aparece. E uma pessoa sem carência afetiva tá como se fosse vacinada. É como se fosse vacinada. Chegou no ponto que você queria, né? Mas é isso, começa assim. Então nós temos que o quê? Estimular os nossos filhos, principalmente, né? Estou falando na parte da família. E quando às vezes um amigo nosso não tem família, ou tem uma família que não o assiste, aí vale o ouvido de um amigo também. Então vamos ver, Maria da Ajuda. A escola tem uma importante contribuição a fazer, porque pode ser um lugar em que eles obtêm informações desprovidas de julgamentos morais, convivem com pessoas que passam por dilemas, são expostas a uma variedade de se relacionar com sexo, álcool, drogas, e às vezes são diferentes das aprendidas na família e na comunidade. O que Maria da Ajuda falou é fato, mas por isso que esteja o filho onde estiver, se ele tiver vacinado, olha aí o processo da vacina moral, vacina da família. Se ele tiver vacinado, o que é vacinado? Vacinado é se ele tiver numa família em que frequentemente os pais estão se reunindo com eles abertamente para conversar e conversar sobre seus sentimentos e emoções, isso significa vacina. Ele está vacinado contra as drogas, os vícios, a sexualidade precoce, as coisas todas que estão aparecendo por aí, porque ele não tem necessidade de se expor a nada disso, porque ele está completo, ele tem amor dentro dele, como eu falei para você, Tiago, hoje. Então você percebe, a pessoa tem amor dentro de si, porque esse amor foi construído na família. Uma pessoa que tem uma construção da energia do amor dentro, ou seja, um filho com essa energia do amor construída, essa energia, ela elimina a possibilidade das interferências negativas. Então o que nós temos que fazer é passar esse amor. Agora, lembre o seguinte, passar amor não é dar só carinho, só abraço, só beijo, só não é nada disso não. Passar amor significa exercer o papel familiar
de controle, que é o limite, com amor. Ou seja, limite com afeto, controle com afeto o tempo todo. Por quê? Porque quem não tem controle de seus pais se sente abandonado. Então os pais têm que tomar muito cuidado, porque a maioria, como o Jadson até falou, muitos pais não têm nem tempo para os filhos. O que acontece? Eles acham que como eles têm pouco tempo para lidar com o filho porque estão trabalhando, pega mal naquele pouco tempo que tem, dizer não, controlar essa coisa toda. Negativo. A pessoa, a criança, o adolescente, até nós, que acha que ninguém está interessado onde é que ele está, onde é que está andando, o que está acontecendo, está se sentindo abandonado. Se veja, eu não sou mais nenhum adolescente, eu acho, certo? Mas quando eu estou andando com meu carro, viajando, o que acontece? Tem sempre alguém sabendo onde é que eu estou. Alguém, na realidade. Porque eu fico com o Google Maps ligado e todo mundo em casa está me seguindo. Ah, passou pela estrada tal, chegou em tal cidade, já está em tal local, não sei o quê. Todo mundo me seguindo, sabe onde eu estou andando, aquela coisa toda. Isso é interessante porque você percebe que as pessoas estão preocupadas, estão com atenção com você. Isso significa amor. Amor é isso também. Não é só dar carinho, atenção, abraço, nada disso não. Então, isso é uma coisa super importante. Então, para todo esse pessoal que está com essas dificuldades lá no estado do Pará, o estado do Pará falaram comigo hoje, mas na realidade isso ocorre em todos os lugares. Vamos então começar a fazer um trabalho de preparação da família. Então, para os professores que estiverem assistindo, nós temos que estar preparados para passar para os pais o que é necessário eles fazerem. Para as famílias, é isso, organizar o seu tempo de maneira que tenha momentos de diálogo, como o Jadson falou. Jadson, de novo, como uma casa, a família e o alicerce nossa base. Cabe ao jovem ter responsabilidade de criar o resto da casa, ser responsável, sempre ter responsabilidade por toda escolha tem sua consequência. E isso a gente aprende aonde? A gente aprende na família. O que Jadson acabou de escrever aqui, que vocês estão lendo, quem está no Face, né? Então é exatamente isso. Ou seja, o alicerce é a família. Mas, então, a família tem que se fazer de um bom alicerce. Uma família ausente não é alicerce para nada. Então, nós precisamos isso. Então, ponto pacífico. Os alunos, como eles disseram ali, estão desmotivados, desatentos, não querem estudar, não querem fazer nada, tão agressivos, tão irritantes. Obviamente, está havendo algum problema no relacionamento familiar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é chamar os pais e dar uma orientação disso que eu falei, de como manter a sua família unida, com um diálogo franco, onde todos possam expor seus sentimentos e emoções, para poder extravasar aquilo que está sentindo, aprender e entender o que está sentindo, sem precisar de interferências externas que muitas vezes são tremendamente prejudiciais. Maria da Ajuda, estamos vivendo um tempo em que está havendo terceirização. Atom, te dou na linha, são pobres de atenção, exato. Então, famílias estão passando pelas escolas, que é de fato sua responsabilidade. Realmente, a gente vê isso claramente, que, obviamente, a gente sabe que numa escola, as crianças e os adolescentes que não têm uma família interessada nisso, tá? Acabam procurando os professores, etc., para isso. Serve, mas só tem um detalhe. Isso é muito mais importante que essa relação seja dos pais para os filhos do que do professor para os filhos, não tem nem dúvida, né? Muitas vezes falta de interesse em falar sobre sentimento. Não, o problema é exatamente. Ou seja, na realidade as pessoas, eu acho que têm vergonha, ou medo de falar, na dúvida como aquele sentimento que ele está sentindo, aquela emoção que ele está sentindo, vai ser interpretada por seus pais. E enquanto ele tiver medo, quando tiver medo, não vai falar. Se ele não falar, vai ficar guardado dentro dele. Se ficar guardado dentro dele, ele vai ficar insatisfeito, ele não vai ficar bem resolvido. E qualquer pessoa não estando bem resolvida vai extravasar esse fato não resolvido como carências afetivas. Então vai ter todos esses problemas. Aí vem a automutilação, vem tudo isso.
Então, o que precisa é nós estimularmos para que o filho tenha coragem de contar, de falar, de se expor, tá? Ou seja, que ele saiba que ali, naquele ambiente, é o ambiente ideal para ele poder dizer tudo que ele pensa, tudo que ele sente, tudo que está acontecendo, para ele poder receber a orientação correta. Agora, os pais que são muito desligados dos filhos, ou que são muito rígidos, etc., fica difícil, né? Adriana Mazo diz que os pais têm que passar segurança para seus filhos. É exatamente nesse ponto. É exatamente. Silvana Desordi, boa noite. Já estava com saudade de você. Estarei aí domingo agora. Próximo domingo estou voando para ir para o Rio Grande do Sul. Tá? A partir de segunda-feira já estarei lá em Passo Fundo. Terça, quarta e quinta, Passo Fundo também, onde vamos ter o seminário de educação inclusiva. Sábado nós vamos ter um curso de como é que é? A memória, inteligência e aprendizagem cerebral. Como o cérebro aprende é o nome do curso. Faltou o nome do curso. Como o cérebro aprende. Será no sábado, aí lá em Passo Fundo. Tá? E, obviamente, eu sei que você certamente deverá estar por lá, certo? Então, esse é o... Oi, Zélia Velar, boa noite. Então, o que nós temos? A abordagem tem que ser, em primeiro lugar, com a família. Depois de nós abordarmos a família, instruirmos as famílias, e as famílias, então, puderem começar a desenvolver esse trabalho de união, com seus filhos, de diálogo franco e tudo, aí sim nós podemos abordar, ter reuniões com os filhos. Mas não adianta nós falarmos com os filhos sem que a família esteja preparada, porque nós vamos falar uma coisa e não vai acontecer em casa. Oi, Silvana, também estará em Passo Fundo, né? Eu sabia que você estaria lá. Tá? Vamos nos encontrar lá em Passo Fundo. Então, esse é o grande detalhe disso. Ou seja, na realidade, a solução desse problema que eu coloquei aqui, ela é fácil, a solução é fácil. Só precisa organização. Então, a única coisa que a gente precisa é justamente organizar o nosso tempo, para que nós possamos ter esse momento. E muita gente não tem jeito, perdeu tanto tempo afastado do filho que perdeu o jeito de conversar com o filho. Gente, está na hora de recuperar. Está na hora de recuperar. A felicidade da família, de cada membro, de todos os membros da família, dependem dessas reuniões. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Tá? Porque sem diálogo, sem conversas em grupo, sem abertura para sentimentos e emoções, não tem felicidade não. Porque fica todo mundo com carência. Todos ficam carentes. Temos que começar o alicerce para começar a casa. É lógico, é exatamente isso. Então, a coisa é muito simples. Só precisa dedicação. Então, eu não tenho tempo, eu viajo muito. Eu também viajo muito, mas tenho tempo. Agora, veja só. Todo tempo que você tiver, você se reúne, conversa. Passou um filho pela sua casa que vai sair em seguida, chama, vamos conversar. Pedrina de Jesus. Boa noite, eu sou a professora Pedrina. Do AEE de Pixuna do Pará. Que ótimo, Pedrina. Ótimo. É exatamente o que nós estamos falando também é de inclusão, né? Agora nós estamos falando da falha na carência afetiva de todo mundo, inclusive dos alunos especiais e, mais importante ainda, dos alunos especiais, né? Então, gente, esse é o grande... O caminho é esse. O caminho é só esse. Diálogo. Mais nada. Diálogo. Agora, um diálogo frequente. Então, o que nós temos que fazer? Vamos programar. Posso fazer essa reunião 3 vezes por semana? Pô, excelente. Não posso fazer 3 vezes por semana, fazer uma vez por semana só? Faça. O que não pode é deixar de fazer. Tá? A gente tem que aproveitar, como o Jadson Pondé falou, cada momento, cada segundo das nossas vidas. Já que você falou disso, Jadson, vamos lembrar uma coisa que muitas outras pessoas, aliás, adolescentes, né? De São Paulo, Marcelo, vários adolescentes falaram, que estão com problemas, cheio de problema na cabeça,
e não consegue nem dormir direito e acorda com um monte de preocupação e não consegue fazer nada direito, não consegue estudar, não consegue isso, não consegue aquilo. Gente, olha aquela recomendação que eu já fiz aqui em alguns programas ao vivo e também tem alguns vídeos meus que eu comentei, e aquele vídeo que eu vivo pedindo a vocês para assistir, que é Reflexões sobre o Sentido da Vida, que está no nosso canal do YouTube. E quem tem aquele meu livro, deixa eu ver, cadê ele aqui? Esse não. Esse não. Esse. Quem tem esse livro aí, O Menino dos Jornais, tem na segunda parte, na parte de reflexões, tem lá Reflexões sobre o Sentido da Vida. Leiam. Quem não tem esse livro, O Menino dos Jornais, assista o vídeo Reflexões sobre o Sentido da Vida, que diz exatamente isso que eu vou falar. Ou seja, na realidade o que a gente tem que fazer é o que Jadson falou agora há pouco. Ou seja, aproveitar cada momento, cada segundo das nossas vidas. Então, ali no Reflexões sobre o Sentido da Vida, você tem, eu sei, Jadson, ótimo. Então, naquele Reflexões sobre o Sentido da Vida, né, o que eu falo é o quê? Vamos entrar em contato com o nosso próprio organismo. Gente, nós não somos uma pessoa única, nós somos um conjunto de células, todas células de seres vivos que compõem o nosso organismo. E às vezes nós esquecemos disso. Então vamos respeitar esses seres vivos que estão conosco. Isa Cecília Bezerra dos Santos, certíssimo. Respeito e limite. Diego Pereira, o uso do celular pode ser considerado o culpado pela falta do diálogo? Não, ele não. O culpado somos nós, porque na hora dessas reuniões a gente pega o celular e guarda, só desliga, tá? Então a gente precisa desligar o celular. Adriana Mazo acredita que as famílias têm que resgatar as pequenas coisas, como jantar junto, exatamente, almoçar, proporcionando harmonia. Essas reuniões, eu estou falando exatamente para isso. Jadson, temos que ver o hoje porque o futuro e a morte e o passado nos condenam. Também. Então, no sentido da vida que você já leu, Jadson, o que a gente fala é isso. Ou seja, vamos dar valor ao nosso organismo. E eu ainda ensino um truque, né, nesse Reflexões sobre o Sentido da Vida, que é o truque para nós mantermos o contato com as nossas próprias células. Ou seja, nós nos concentrarmos no sentido de sentirmos o nosso próprio corpo, sentirmos nossas células e sentirmos a nossa vida, sentirmos o prazer de estar vivo, sentirmos o prazer de existirmos, sentir cada parte do nosso corpo antes de levantar da cama mesmo. Ou seja, com isso, você ao levantar, você já está integrado com você mesmo. Então, é uma coisa que eu recomendo, porque não é recomendo de boca, porque eu faço isso todo dia eu faço isso. Então eu não levanto da cama sem antes me concentrar para sentir o corpo inteiro, sentir. É como se você estivesse ligando, tá colocando em on todo o corpo, todo o organismo. Aí pronto. Então com isso, o que acontece? Aí vamos para aquilo que Jadson mesmo já falou antes. Aproveitar cada minuto. Como? Transformando cada momento da nossa vida, cada atitude nossa, cada ação nossa em ação, momento de prazer. Então, uma vez eu até falei, né? Em vez de tomar café, curtir o café. Aí alguém disse, não é para tomar café? Não é. Eu disse que não é para tomar só o café, é tomar o café com prazer. Ou seja, se tudo que nós fizermos durante aquele dia nosso for de uma maneira prazerosa, nós estaremos fazendo o que Jadson falou, que é o quê? Curtindo cada momento, vivendo cada minuto, vivendo cada segundo. Porque repare bem, o que é a nossa vida? Nós não sabemos. Quanto tempo nós temos de vida? Nós não sabemos, tá? Quando a gente diz quantos anos você tem, as pessoas respondem quantos anos já passaram. Não, quantos anos você tem daqui para frente. Quantos anos você tem daqui para frente? Não sabemos. Então nós temos que curtir cada dia que nós temos. Cada dia é um prazer.
tá? Cada dia. Eu até mudei determinadas coisas, exatamente, eu mudei determinadas coisas na minha fala, que é o seguinte: eu só tenho tanto tempo para chegar em tal lugar, ou eu falta muito, ou, não tem nada disso. Nós temos que curtir o agora, o hoje, tá? Eu nem já tenho, nem ainda não tenho, tá? Nós temos e acabou. Então vamos curtir cada momento, cada minuto, com muito prazer. Transformar cada momento da vida com um momento de prazer. Você está transformando sua vida em vida de prazer. E isso significa você está dando valor à sua vida. Você está vivendo e não está vegetando. Porque muitas vezes a pessoa passa pelo dia. Nossa, quem passa pelo dia e não curtiu, passa pela vida e não percebeu. Então isso é muito perigoso. Está jogando fora a sua própria vida. Então é muito importante isso de curtir cada momento, cada minuto, cada segundo, o tempo todo, tá? Isso é importantíssimo. Então o primeiro passo é esse. Exato, administrar nosso tempo com sabedoria, tá? Jadson, graças a Deus, serviu, tá? Mas você já leu o livro, então você já sabia algumas coisas, você já sabia. E no nosso encontro, que nós teremos brevemente aí, que eu vou para aí e vou encontrar com vocês, nós vamos ter muito para conversar sobre essas coisas todas, né? Até eu não sei se Cauã está aí, porque Cauã estava aqui no Instagram, mas o Instagram está falhando, não sei se ele está conseguindo me ver. E Kaique também. Kaique estava no Instagram, não sei se passou por aí. Bom, aí então tem mais um detalhe aqui. Comentaram nos jornais e nas mídias que aquele filme 13 Reasons Why, passando na Netflix, era o responsável por um aumento imenso do número de suicídios de crianças nos Estados Unidos e no mundo todo, tá? Então eles disseram que o aumento do suicídio de crianças por causa do filme 13 Razões, né? Do filme da Netflix. Gente, não é o filme, não. Não é o filme o culpado. Mas lógico que não é o filme o culpado. Ok, Jadson, uma boa noite para você. Tá? Nos encontraremos aí em Seabra brevemente. Um abraço para todos, Cauã, Kaique, Cauê, todo mundo. Então, o que acontece? Não é o filme que é o culpado. O culpado foi exatamente o que nós acabamos de falar: carência afetiva. Então, se nós reduzirmos a carência afetiva, obviamente nós não vamos pode passar o filme que for, ninguém vai se matar por causa de um filme. Mas quem tem carência afetiva e assiste um filme desse, obviamente que toma coragem para uma atitude desesperada. Esse aqui é o problema. Então, Pedrina, 2 filhos, 14 anos, outro 16. Seu irmão, no meio das vezes, quer ficar no celular, no quarto. Bom, o que você está falando, Pedrina, é uma coisa muito comum, tá? Você não deve se preocupar, você deve provocar, tá, esse encontro com os filhos, de maneira a que haja esse diálogo, você mesmo provocando esse diálogo, encontre um assunto comum a todos e vamos provocar esse diálogo, porque é muito importante todos eles terem prazer em conversar um com o outro, tá? Então é muito importante isso. Cauã não demonstra prazer em estar com seu irmão, né? Mas é importante que todos sintam sim. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é provocar, veja um assunto comum, e provocar essas reuniões que nós acabamos de falar. Porque essas reuniões são vacinas importantes. Então, é exatamente isso. Se você não tiver o livro, que eu não sei se você tem o Menino dos Jornais, né? Mas entra no nosso canal do YouTube e assista Reflexões sobre o Sentido da Vida. Na realidade, o que você deve assistir é o referente ao Baleia Azul. O que as famílias devem saber sobre isso.
Então, embora o problema não seja da baleia azul, mas ali mostra exatamente o que as famílias têm que fazer para conquistar seus filhos e evitar a carência afetiva. Então, o título do filme eu acho que é esse, Baleia Azul, o que as famílias devem saber sobre isso. Tá? Tá no meu canal do YouTube, tá? Então assista lá que já pode ajudar bastante. Então, gente, esse é o detalhe. O problema não é o filme. E as pessoas ficam colocando a culpa no filme. Não é isso. O problema está na gente. Eliana, nosso filho, nosso aluno precisa de carinho e amor todos os dias. Amo minhas filhas desde o ventre e devemos mostrar esse amor a cada instante. Elas gostam de saber que são importantes. Lembre, Eliana, que o amor não é só carinho. O limite, a falta de limite é entendido como abandono. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não dar só carinho, só abraço, mas tem que mostrar que a gente se preocupa, mostrar interesse nas coisas, tá? Isso é importantíssimo a gente falar sobre isso. Tá? Então, o principal, eu acredito, de todos os problemas que nós estamos vendo hoje, de todas essas dúvidas que nós estamos vendo hoje, é exatamente a reunião familiar. Ou seja, montagem desse alicerce na família. Então, alguém que foi aqui, né, que perguntou sobre o celular, se o celular atrapalha ou não. E o que eu disse foi uma coisa que é muito importante. O celular tem que estar desligado, não tem nem dúvida. Então, essas reuniões de família tem que estar desligado, tem que estar à parte. Celular, televisão, rádio, computador, porque senão acontece o que tem acontecido nas famílias. Ninguém fala com ninguém. Está todo mundo lá nos seus celulares. Isso não pode de jeito nenhum. E tem pais que dizem, mas eu não consigo fazer meu filho. Como não consegue? E o domínio parental? Quem manda são os pais. Tá? Cleones Pereira dos Santos, reflexão dos pais. Falta de limite. Exatamente, a falta de limite está ocasionando essa carência. Então, esse é o grande problema. Então, falta de limite e afetividade. Então, limite com afeto, limite com amor é o que mais nós precisamos para resgatar a família, para conquistar a família. Há uma família em que você tem essa relação, não tem problema nenhum, não vai ter filho nenhum com problema. Maria da Ajuda. Alguns professores contribuem para a nossa educação, mas os especiais conseguem deixar uma marca para a vida inteira. Obrigado, professor. Muito obrigado. Tá? Sim, Cleones, é a chamada falta de limite. Nós temos que tomar muito cuidado com a falta de limite. Tá? O limite é importante. É tão importante quanto o afeto, quanto o amor. Então, voltando àquela história do amor, que eu conversei quando o Jadson estava aí, que ele teve que sair, que eu acho que é para jogar futebol, tá? Que é o seguinte, nós temos que mostrar para nossos filhos, ajudar nossos filhos a construir o amor interior. Gente, essa eu acho que é a maior lição, é a maior dádiva que um pai pode passar para o filho. É ensinar o filho a construir o seu amor interior. Quem não tem amor interior, tá, não está de bem consigo mesmo. Isso é muito importante. Tá? Então, a construção... Obrigado, Pedrina. A construção desse amor interior começa exatamente nessas reuniões. Porque nessas reuniões as pessoas ficam tão tranquilas, tão equilibradas emocionalmente, que isso dá oportunidade a esse amor ser construído dentro de cada um. Então começa por aí. Eu, quando estou com meus alunos na escola e tudo, a gente vê claramente quem está com esse amor construído e quem não está. Então tem gente que está vazia por dentro. Aí você vai verificar como está a família. Quando ele chega em casa, a mãe está no celular, o pai não está em casa, o pai passa, vai ler um drama, não fala com ninguém. Ou seja, está faltando, está tudo vazio. Está tudo vazio. E aí reclama que o filho não larga o celular, mas eles não largam também. Então essa falta do amor é uma das coisas mais perigosas que existe. Por quê? Porque essa criança, esse adolescente, ele está vulnerável a tudo isso que acontece em volta. Aí sim, o 13 Reasons Why, ou seja, esse filme da Netflix, o Baleia Azul,
as interferências, o maconheiro da esquina, o traficante, lógico que vão interferir. Eles vão ter interferência clara, porque não tem vacina. Esse adolescente, essa criança, ou essa criança, não está vacinada. Porque não está satisfeita consigo mesmo, não tem o embasamento do amor, não tem essa estrutura, esse escudo. O amor é um escudo, é um tremendo escudo contra todas as influências negativas. Então a construção desse amor é básico. Tá? Ok, Cleones? Até a próxima. Entendeu? Então vamos construir o amor, vamos com essas reuniões, que eu acho que não tem coisa melhor, não tem maior forma de construir o amor do que essa. E isso serve para tudo. Porque a partir daí, até a profissão a ser escolhida, quando a profissão, um curso que você vai fazer, aprender mais alguma coisa, na realidade são duas coisas básicas na vida: amor e conhecimento. E quando você consegue aliar amor e conhecimento um ao outro, ou seja, amor ao conhecimento e o conhecimento do amor, tá? Você está completo. Então isso é fundamental, é espetacular. É uma coisa que vale a pena nós construirmos em todos os nossos filhos. Ok, gente? Então, esses foram os nossos assuntos de hoje. Nós vamos terminar por aqui. E no próxima quarta-feira, nós estaremos em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E eu estarei num seminário no início da noite. Assim que eu chegar no hotel, eu entro em contato, abro o Face, para a gente bater um papo sobre o que aconteceu na terça e na quarta lá em Passo Fundo, tá? Nesse seminário de educação inclusiva. Ok? Então, na próxima quarta, a nossa live será diretamente de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, para onde eu vou agora no domingo. Ok? Um forte abraço para todos vocês, tá? E até a próxima quarta-feira.